Aí esse servo aqui, sabendo que o Deus de Abraão, a quem ele servia, era poderoso, porque viu o testemunho dele, disse: eu vou orar, vou pedir. E ele pediu um sinal e ele orou exatamente da forma como ele queria que Deus fizesse por ele. Aí ele ora e vai dizer assim, ó Senhor, no versículo 12: Deus de meu Senhor Abraão, eu rogo-te que tu me acudas hoje e use de bondade para com meu Senhor Abraão. Eu estou em pé junto à fonte. As filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, dai-me de beber, ela me dê de beber. E ela ainda tire água para os camelos. Não, o camelo bebe, viu? Bebe muita água. Quem já estudou aí sobre o camelo, o dromedário, sabe que eles bebem e armazenam quase 15 litros. Na verdade, mais de 15 litros de água, porque eles atravessam o deserto sem precisar beber água. Eles foram feitos para aquele ambiente. Então, geralmente, umas 34 litros de água eles bebem e deixam em reserva. Imagine, um cântaro tinha no máximo 15 litros de água. Então ela tinha que tirar muita água para poder dar de beber a todos os animais, aqueles camelos. Não era só aquele homem. Ela foi solícita. Ela foi prestativa. Às vezes você não sabe nem quem você está ajudando, né? Aquele pode ser o canal da tua vitória. Pode ser o canal da tua bênção. Pode ser alguém colocado por Deus ali para te abençoar e você nem sabe. Para mudar a tua vida, a tua história, e você está sem saber de nada. E Deus trabalhando. É por isso que o Senhor nos ensina que nós temos que ser prestativos. Nós temos que ser gentis. Nós temos que ser respeitosos e educados com todas as pessoas. Porque nós não sabemos quem está ali na nossa frente. Pode ser alguém enviado por Deus. Então tome bastante cuidado. E ela foi rapidamente. Ele estava orando ainda, a palavra nos diz. No versículo 15. Fala, estava ele orando ainda. Em algumas versões, na minha fala, considerava ele ainda. Ele estava ainda orando, pedindo a Deus aquele sinal. Chegou uma mulher no poço, bela, jovem, formosa, virgem. Era conhecida as moças virgens, elas se vestiam de uma forma diferente naquela época, para diferenciar a moça que ainda podia ser tomada em casamento. E ela vai com o seu cântaro, pega, enche, e ele corre imediatamente. Ele não sabia de que família ela era, ele não sabia quem ela era. Mas ele apenas confiou na oração, ele não perdeu tempo. Ele orou, viu a moça, percebeu que podia ser a resposta e correu rumo a ela. E foi em direção a ela. E perguntou: moça, você pode me dar de beber? E ela foi: vou te dar de beber. Deu de beber a ele. Depois, quer saber, eu vou dar de beber também aos teus animais. E ele é a prova. Foi exatamente como ele tinha pedido. Não parece até coisa de filme, né? A gente costuma falar assim, parece que foi combinado, mas não, foi plano de Deus. Foi projeto do céu. Foi porque ele pediu que fosse assim. Então Deus fez do jeito que ele tinha pedido. Oração. Quando nós colocamos na mão do Senhor, quando nós pedimos a Deus, ele escuta. A oração dele foi respondida imediatamente. Quem aqui pode dizer que já orou e Deus respondeu na hora a sua oração? Aquele homem teve naquele dia um encontro com Deus do seu Senhor Abraão. Agora não é o Deus dele, mas eu acredito que a partir daquele momento passou também a ser o Deus dele. Porque ele viu que ele é um Deus que responde. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que conduz ao caminho certo. Mas calma, ele ainda precisava saber se essa moça era da família de Abraão. Ele precisava saber, é essa, mas o meu Senhor Abraão, que é uma mulher que seja da família. Aí lá se vai e ele pergunta quem era. E a moça revelou, no texto mais embaixo você pode observar isso, que ela revelou a ele quem era. E disse: olha, eu sou servo de Abraão. E ela correu da família dela para contar. Veio Labão, seu irmão, veio Betuel, seu pai. Trouxeram ele para casa. Ele contou toda a história. Contou para ela. E ali se abriu uma porta de oportunidade. E esse é um novo ponto que eu quero conversar com vocês. Nós olhamos pela ótica
ótica do servo, mas nós vamos olhar agora pela ótica dela, pela ótica de Rebeca. Rebeca tinha sido escolhida para um propósito por Deus. Ela seria mãe de nações, assim como Sara. Ela geraria, ela daria ao mundo 2 nações poderosas. Edom e Israel, que até hoje é uma grande nação. Conhecida e muito observada. Ela geraria 2 nações em seu ventre. O Senhor dela faria grande nação. Ela estava incluída na promessa que o Senhor deu a Abraão. O Senhor já havia enxergado ela. O Senhor já via ela, já tinha escolhido ela para esse propósito. Partindo desse ponto, nós vemos agora uma moça. Uma moça que na sua simplicidade ajudou um homem viajante, que o trouxe à sua casa e descobriu o motivo. E ela era o motivo dele estar ali. Deus abriu uma porta de oportunidade para ela naquele momento, para que a vida dela fosse mudada e para que ela se incluísse na promessa grandiosa do Senhor. Aleluia. Mas agora ela precisava aceitar. Ela precisava querer. Precisava ter o aval dela. Porque a moça tinha que aceitar ir. Ou seja, ela teria que sair da parentela dela. Teria que sair da casa dela. Ela teria que renunciar. Estar com sua família. Estar na sua cidade. No lugar onde ela cresceu. Com todos que ela conhece. Para ir para uma terra que ela não sabia. Para casar-se com um homem que ela não conhecia. E esta foi a prova de Rebeca. Ela precisava aceitar. Quando Deus, irmão, Ele nos faz uma promessa, Ele tem um propósito em nossa vida, a primeira coisa que o Senhor vai fazer é abrir uma oportunidade para que nós nos enquadremos na promessa dele. E para que ela se cumpra em nossa vida, nós precisamos aceitar a proposta do Senhor. Vai ter sempre um momento. Você pode perceber. Sempre haverá um momento em nossa vida que o Senhor vai preparar para que a gente se enquadre dentro da promessa. Para que a gente viva o propósito dele. Mas para isso vai ter renúncia. Para isso nós vamos precisar deixar coisas para trás. A nossa vida vai mudar completamente. O Senhor vai requerer algo de nós para nos entregar algo melhor. Ela nunca imaginou que viveria isso da parte do Senhor para ela. Ela nunca imaginou que tinha sido escolhida para ser mãe de nações. Que Deus tinha escolhido já um marido para ela. Que Deus já tinha planejado um futuro para ela. Ela não sabia disso. Mas Deus tinha escolhido Rebeca. Deus tinha visto aquela moça. Uma moça trabalhadora. Uma moça disposta. Uma moça que não era desocupada. Que estava nos planos do Senhor. Que ela se casasse com Isaac. Glória a Deus. Então, prontamente, ela aceitou aquele convite. Ela disse, eu vou. Eu quero ir. Eu aceito. Eu aceito viver a promessa de Deus para mim. Irmão, quando o servo contou para ela que ele tinha orado, que ele tinha pedido, porque na palavra do Senhor vai dizer, lá mais embaixo em Gênesis 24, depois do versículo 18, que ela chama ele para casa e tudo, ele chega lá e começa a contar para todo mundo quem ele era, servo de Abraão, que eles nunca mais tinham ouvido falar, já fazia muito tempo que ele estava lá na terra de Canaã peregrinando, que Sara tinha lhe dado um filho na velhice quando ela tinha 90 anos, que esse rapaz cresceu, era o único herdeiro da casa de seu pai, que possuía muitos bens, que ele era muito abençoado, ele era muito rico. Labão viu logo o ouro que ele tinha trazido no camelo, já ficou logo interessado, já pediu logo para ele sentar. E desde o princípio da história, quando a gente vê a história de Labão, a gente percebe que ele era bem interesseiro, que ele era muito soberbo, que ele era muito apegado às coisas materiais.
Então ele chama, ele senta, diz, olha, vamos comer. Não, eu não posso comer enquanto eu não contar. Que ele conta toda a história, que ele orou, que ele pediu, que Deus lhe deu resposta, que a resposta era Rebeca. Que a resposta era ela. E ela disse que queria ir, que ela ouviu aquilo, ela percebeu na hora que aquilo não era coisa de homem, que aquilo era coisa do Senhor. Ela percebeu na hora que aquilo não era um propósito, um projeto e um plano de homens. Era um plano de Deus para a vida dela. As pessoas antigamente tinham mais temor a Deus. Tinham outros deuses, serviam outros deuses. Mas quando falavam em Deus, elas tinham temor. Elas temiam e estremeciam. E ela disse, verdadeiramente, tu não me conhecia, eu não te conhecia, tu não sabia, veio às cegas. Se Deus revelou a mim e eu ainda sou da parentela de Abraão, é porque deve ser eu. Tem um projeto de Deus na minha vida. Então eu irei. E ela aceitou aquela proposta. Ela foi com aquele homem. Nós sabemos e conhecemos a história deles. Quando ele chegou, ele estava vindo do campo orar. Ele estava orando e chegou da sua oração e a viu de longe. Imediatamente ele teve contato com ela, ele amou aquela jovem amou a ele. E eles tiveram 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó, que se tornou Israel, e Esaú, que se tornou Edom. Então sempre, quando Deus tem um plano, um projeto em nossa vida, Ele só vai realizar. Saiba disso e guarde isso hoje. Se você não guarda nada que eu falei, guarde isso nessa noite. Guarde apenas essa frase. Se você não aceita o projeto de Deus na tua vida, meu irmão, a oportunidade que Ele abre, se você não rejeitar, se você não deixar de lado aquilo que é necessário, se você não renunciar, você nunca vai conseguir viver a promessa de Deus na tua vida. Nós sempre precisaremos, quando Deus nos chama, renunciar a algo. Vai ser sempre preciso isso. Jesus renunciou o quê para estar aqui? Para padecer, renunciou à sua glória. Porque a Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória e se fez um homem, pó, barro, cinza, um Deus todo-poderoso, que ninguém podia tocar, que ninguém, irmão, podia chegar perto, porque a sua glória era tamanha que as pessoas, quando estavam mais próximos da glória do Senhor, se aproximavam, muitos morriam, caíam de joelhos, que era o que acontecia. Abraão teve encontro com Deus poderoso, e o que foi que aconteceu? Ele caiu de joelhos, um sono profundo tomou conta dele. Daniel, da mesma forma, teve encontro com Deus naquele rio, se não me falha a memória, no rio Quebar. Naquele rio, a glória de Deus apareceu a ele. E o que foi que aconteceu? Caiu de joelhos como morto, porque ninguém suporta a glória de Deus. O que foi que o Senhor falou para Moisés? Moisés, ninguém vai conseguir me ver, porque se me ver, morre Moisés. Eu sou santo, Moisés. Disse, não, mas eu quero ver de costas. Aí o Senhor teve que pôr a mão dele sobre Moisés, colocar na fenda de uma rocha, para que ele pudesse ver de costas o Senhor. Porque ninguém veria a face e a glória de Deus e viveria. Glória. Para viver o propósito de Deus, nós vamos ter que renunciar. Glória. Mas eu lhe digo, irmão, que renunciando algo aqui que parece tão importante, Deus nos fará viver um cenário que nós nunca imaginamos viver. Glória. Que nós nunca sonhamos que Ele tinha isso para a nossa vida. E vai ser muito melhor. E quando olhar para trás, você vai só falar e dizer, valeu a pena renunciar a tudo para viver o plano de Deus na minha vida. Glória a Deus. Valeu a pena deixar para trás para viver o que Ele tinha preparado para mim. Rebeca Glória. Nunca se arrependeu de ter saído da sua casa. Ela se tornou uma mulher, uma senhora, podemos dizer assim, com um poder aquisitivo muito grande. Glória. O Senhor abençoou grandíssimo a vida dela, grandissimamente. Mais do que ela havia imaginado, mais do que se ela tivesse ficado na casa do seu pai. Abençoou e a fez uma mulher conhecida. Imagina se ela não tivesse aceitado.
outra pessoa estaria na Bíblia hoje, não ela. Descrita neste livro. Seria falado sobre ela e não sobre Rebeca. Não haveria um legado que ela tivesse deixado. Ela não teria vivido tantas bênçãos do Senhor em sua vida como ela viveu. Uma vida abastada. Uma vida onde não lhe faltou nada. Onde ela foi uma mulher abençoada, uma mulher reconhecida em todas as nações. Porque o plano de Deus passou pela vida dela. Ela estava na linhagem do Cristo que veio. Viria dela, da linhagem dela. Que honra ela recebeu. Ela aceitou o projeto e viveu aquilo que o olho dela não viu, que o ouvido dela não ouviu, que nunca tinha subido ao coração dela, foi o que ela viveu com o Senhor. Porque ela aceitou. Então Deus sempre abre a porta, mas nós precisamos aceitar para poder viver o cumprimento das promessas dele sobre a nossa vida. Promessa de Deus é condicionada. Salvação é condicionada. Salvação é para aqueles que confessam o seu pecado e deixam e vivem com Cristo. Porque a Bíblia é clara em dizer isso. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. E o que é que Deus vai confessar naquele dia? O que é que Jesus vai dizer? Pai, andou comigo. Pai, o nome dela está escrito no livro da vida. Pai, ele andava comigo, ele estava comigo, ele era meu amigo. É isso que o Senhor Jesus vai confessar ao nosso respeito naquele grande dia. Quando nós o confessamos aqui na terra, o nosso nome é escrito no céu. É arrolado, como diz a Bíblia, no livro na vida do Cordeiro. Glória a Deus. Vivendo essa experiência com Deus, aquele servo voltou para casa, levou, cumpriu a sua missão e ele nunca mais foi preso. Porque depois que nós temos um encontro com Deus, nós nunca mais somos os mesmos. Veja a mulher samaritana em João 4, naquele poço. O que foi que aconteceu com ela? O encontro. Deus marcou o encontro com ela. Naquele poço. A gente vê aqui muitas vezes nos poços Deus marcando o encontro, né? Pessoas sedentas. É isso que significa. O poço espiritualmente significa pessoas que estão sedentas e Deus conhece elas. E Deus vai ao encontro delas. E Deus busca elas e Deus marca a vida delas. Pois ele diz: quem tem sede, venha. E quem vier, então tome de graça da água da vida. Eu sou um manancial de águas vivas. A palavra do Senhor fala. E ele diz que aquele que está nele, águas vivas fluirão dele. Se fará uma fonte dentro dele de águas vivas. Ou seja, ele nunca mais terá sede. Não é uma fonte rachada, não. Não é algo que você faz aqui e daqui a pouco você já se sente vazio outra vez e tem que buscar mais e quer mais. Por que as pessoas aí fora, muitos que são viciados em químicos, que usam drogas, por que eles continuam repetindo? Porque aquilo nunca sacia eles. Aquilo é uma fonte rachada, onde eles tomam daquilo, onde eles utilizam aquela substância, mas aquilo não os satisfaz por muito tempo, é momentâneo, é passageiro. E assim é muitas coisas nessa vida. Alcoólatras da mesma forma, do mesmo jeito. Não sacia, e é por isso que está em todo tempo, bebendo, consumindo, se viciando. E há vício em muitas coisas. Há vício em videogame, há vício em celulares, mas nós não vamos entrar nessa seara hoje. Mas com o Senhor não. Com o Senhor é uma fonte que jorra para a vida eterna. É uma fonte que permanece. E o que Ele tem para nós é aquilo que permanece, é aquilo que é eterno. É aquilo que não passa. É aquilo onde a traça e a ferrugem não corrói. É o maior tesouro que nós podemos receber. É a salvação. É a vida eterna com o nosso Cristo. Não há nada melhor do que isso. Você pode buscar por tudo nessa terra, mas nada vai ser mais importante. Porque no final Ele não vai te perguntar qual foi o cargo que você ocupou.
as empresas que você trabalhou, o dinheiro que você ajuntou. Não, ele vai ver aqui. Está o nome escrito no livro da vida? Então pode passar. Porque se não tiver irmão, não entra. Não adianta. Nós podemos ganhar o mundo inteiro e não ganhar a salvação. Nós podemos perder o mundo todo e ganhar a vida eterna com Cristo. Glórias. Irmã, eu posso também ganhar o mundo inteiro e ganhar a minha salvação? Pode. Se o teu coração não estiver nas riquezas dessa terra. Por que quando Salomão fala que é mais fácil passar o camelo no fundo da agulha, na verdade Jesus que fala isso? É mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que passar o rico, entrar o rico no reino dos céus. Porque os ricos são ligados às riquezas. Eles confiam e dependem das suas riquezas. O coração deles está nas riquezas. E onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. O tesouro dele era corruptível, ele ficaria aqui junto com eles. Mas aqueles que têm o coração no céu, o seu tesouro está lá. Eles sabem que não depende deles mesmos, das riquezas. Porque riqueza você pode ter hoje e amanhã alguém te tomar. Agora, ter a sua salvação não, só você mesmo que pode ter. Ninguém pode tirar isso de nós. Uma vez adquirido, só quem pode perder é você mesmo. Pelas suas próprias atitudes, pelos seus próprios atos. Ninguém mais pode tomar de você a salvação, a não ser você mesmo perdê-la. Está no poder das nossas mãos. Por quê? Está no poder das nossas escolhas, das nossas decisões. E é por isso que as nossas decisões, nós voltamos para o início, precisam ser embasadas em oração. Nós precisamos orar antes de tomar qualquer decisão. Nós precisamos pedir a Deus discernimento, que nos conduza, que nos guie, para que a gente não vá por um caminho errado, para que a gente não fique rodando em círculos, para que a gente não perca tempo. O que foi que Israel fez no deserto? 40 anos rodando em círculos. Por quê? Porque eles não oraram. Deus disse: não vai. Moisés falou: eu não quero que vocês apurarem. Eles foram, perderam a batalha. Eles mandaram os espias. O que foi que aconteceu? Não, nós não vamos entrar, quando Deus tinha dito que eles entrariam. Isso é a consequência de nós não crermos em Deus. Isso é a consequência de nós temermos, mesmo sabendo que Deus está conosco, de nós duvidarmos da palavra e da promessa de Deus. E eles viveram consequências. Em 40 anos no deserto, toda aquela geração passou. Só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Porque eles perseveraram, eles creram, eles acreditaram que eles entrariam naquela terra que manava leite e mel, que o Senhor tinha preparado para eles. É o preço de não crer nas promessas de Deus. É o preço da desobediência. É ficar rodando. Tua vida nunca muda, tu sempre fica rodando. Sempre fica rodando. Mas com o Senhor, o que foi que Ele nos prometeu? Eis que as coisas velhas se passaram e eis que eu tudo faço novo. Eis que eu faço tudo novo, é isso que Ele diz. E a vida nova, meu irmão, que o Senhor tem para nós, é a gente não ficar repetindo e vivendo as mesmas situações, viver os mesmos erros, viver em um círculo. Não, com o Senhor não é um círculo, não é de forma linear, é seguindo em frente, é não retornando a